Olá, irmãs! Graça e paz! Eu sou a irmã Sunshine e estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo no livro Feminilidade Radical, A Fé Feminina em um Mundo Feminista, por Carolyn McClain. Começamos hoje pela nossa leitura bíblica, que está no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O 7º capítulo deste livro fala sobre a terceira onda do feminismo, o engano da cultura da vulgaridade, que engloba os termos sexo radical, sexo positivo, cultura da vulgaridade feminina e os males que a pornografia causa na mente e no físico das pessoas. Para a sociedade, o termo vulgaridade é sinônimo de liberdade. Segundo o dicionário, ser vulgar é agir com baixeza, indignidade, infâmia, mediocridade, obscenidade e vileza. Este é um estilo de vida que, apesar dos danos notórios causados aos relacionamentos de um modo geral, só tem se fortalecido e ainda mais com o avanço da internet, sendo que até as mulheres se inflamaram e passaram a aceitar esse modo de vida para si. Os jovens, e por que não mencionar as crianças, que muito curiosas e também indefesas, quando vêm, já estão poluindo as suas mentes com tais conteúdos, que lhes são expostos em suas próprias casas, quando não são incentivadas pelos próprios tutores desde a mais tenra idade. Isso é fato. Dados mostram que o interesse mais comum entre os homicidas é a pornografia. Homens perdem a líbido pelas suas esposas por estarem com a mente cheias de fantasias inalcançáveis. Alimentam-se e colecionam traições conjugais e a soma de suas consequências. Dados mostram o aumento da procura por tratamento em consultórios de psicólogos, de pessoas que buscam ajuda para abandonar este vício,
dentre adolescentes a idosos, homens e mulheres que já não conseguem mais se relacionar saudavelmente com seus pares. Eu poderia citar muita negatividade, mas como no estudo anterior, nós vamos nos deter à palavra de Deus, que é boa e agradável, e recomendo esta leitura para você, mulher. Os alertas bíblicos contra a imoralidade e o poder da luxúria não podem ser negados e ignorados. O casamento e a vida conjugal são atacados diariamente, mas nós, mulheres cristãs, devemos estar em oração contra isso e não contribuir com palavras, atos e com a nossa omissão. Devemos defender a vontade de Deus para a glória dele e para o nosso bem. Não ignore a tua vestimenta ou um conselho que porventura vier a receber de uma senhora mais velha. Tenha certeza que ela sabe do que está falando. Ore pela mente dos teus filhos, pela mente do teu esposo e pela tua mente, para que Deus purifique-a e direcione todos os seus pensamentos para a vontade dele. Aconselhe as moças, instrua-as na palavra, ensine-as desde criança a se vestirem com modéstia e recato. Proteja a sua filha. Se negligenciarmos tão nobre missão, o mundo está aí para ensinar com muita criatividade e muitos recursos a como não proceder. Muitas de nós não tivemos esse ensinamento em casa, mas o Salvador, Jesus Cristo, Ele é o Salvador de mulheres, como Maria Madalena, que foram vítimas da sociedade e até por opinião própria. Querida irmã, a palavra de Deus está ao nosso alcance e o nosso Deus está bem próximo e Ele quer mudar de uma vez a nossa vida para melhor, purificar toda sujeira e desfazer todo o engano. Vamos permitir que o Senhor Jesus renove a nossa mente e nos mostre o caminho certo? O plano original para o sexo, a proposta bíblica para o casamento ainda é a melhor para nós. Oremos por isso. Oremos pelo nosso casamento. Leia este capítulo deste livro e se impacte com a riqueza de informações úteis para nós mulheres. Permita-se transformar pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Que o seu entendimento venha a ser transformado totalmente por esta palavra maravilhosa. E para encerrar a nossa conversa, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos? Que Deus possa agir na minha e na sua vida e que possamos ajudá-lo em sua obra através do nosso bom exemplo. Amém? Esta é uma reflexão carinhosa para as modestas e belas mulheres que me ouvem nesse momento. Obrigada pela atenção.